Primeira instância, vamos deixar muito explícito aqui de que o que eu vou falar, repassar como conhecimento, não é uma visão unânime, não é uma verdade absoluta, então todo mundo está muito livre para concordar, discordar e, acima de tudo, praticar em suas devidas casas, tradições e famílias da forma que foi repassado pelas pessoas às quais vocês confiam. Eu acredito que, como foi falado aqui, o catiço, o cativo, o escravo, que é como popularmente é chamado aqui em casa, nós chamamos de espíritos ancestrais brasileiros ou divindade dos cultos afro-brasileiros. Essas divindades, elas têm livre-arbítrio. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês que gostam de colocar medida, que gostam de colocar régua, que gostam de colocar limite na espiritualidade, que a espiritualidade não tem limite, não é controlada, não existe rédea para a espiritualidade. Nós estamos aqui para adorá-los e não para dizer o que eles têm ou não têm que fazer, o que eles podem ou não podem ter. O processo de laterização do solo, que é o que traz o hidróxido de alumínio e ferro para o solo, é um processo que acontece com o frio, o calor, a seca e o excesso de umidade. Que esse processo não acontece só na África. Portanto, a laterita não é uma pedra pertencente à África, não. A laterita é uma pedra que existe no mundo inteiro, mas que primeiramente na África ela foi sacralizada para uma divindade pelas lendas e essés odus que são contadas por aquele povo de geração para geração. Então, na África, a pedra é sagrada há mais tempo. Isso não quer dizer que ela não possa ser sagrada para uma divindade, um ancestral brasileiro, que precise, por vezes, da essência que existe naquele processo natural para que aquela pedra seja formada para fortalecer o assentamento dele. Nada proíbe isso. Então, eu acho que deveria, de fato, haver uma certa filtração nessa história de isso aqui pode, isso aqui não pode, quando se trata de um humano falando de ancestrais, de seres de outra dimensão, de outro plano, de orixás, entidades brasileiras ou iorubanas. A gente deveria acabar com essa história de querer botar régua, querer medir o espaço até onde o espírito vai ou até onde ele deixa de ir. Quem decide isso, Zorra, é ele. Não somos nós quem temos que ditar nada. Se o espírito quiser uma pedra de rio, você dá uma pedra de rio a ele porque você está para adorá-lo e obedecê-lo, não para questioná-lo. Se o espírito pedir uma pedra de Yangui, você dá, mas não pergunta para o humano o que é que o humano acha. Se o espírito falou o que quer, ele sabe o que é melhor. Ou do contrário, a gente está duvidando da nossa própria espiritualidade para acreditar na boca podre do humano, porra. Sem contar os N processos, assim, porque a gente encontra Yangui embaixo de outras formações rochosas, a gente encontra Yangui embaixo da terra vermelha ou da terra amarela, do barro, a gente encontra Yangui na água, Yangui-Odô, como é conhecido. Nós encontramos essa formação, essa laterização do solo em vários pontos, ou seja, quando um espírito ou um orixá precisa de um Yangui, ele não está precisando da pedra e da formulação enérgica e espiritual que algum humano ditou. Ele está buscando aquela pedra pela formação espiritual e enérgica natural que ela tem. E isso não cabe a nós questionarmos. Ou a gente adora, acredita, respeita e procura entender sobre o processo natural de cada artefato que está dentro dos assentamentos das entidades e divindades que cultuamos para pararmos com a incerteza, ou a gente vai ficar o tempo todo desse jeito aí, chamando espírito de catiço, de escravo. Então, pelo poder e expansão enérgica e espiritual que existe na laterização do solo, que desenvolve hidróxido de ferro e de alumínio em suas formações rochosas, montanhosas, subaquáticas e subterrâneas, nós aqui do Ebé Ayarabô Orixá utilizamos Yangui para qualquer divindade que nos ordenar que ponha esta pedra no assentamento, seja ela iorubana ou brasileira, porque nós estamos aqui para cultuar e obedecer. Por esse motivo, nós usamos, mas respeitamos também quem não usa, até porque a gente está aqui para cuidar das divindades deste portão para dentro. Do portão para fora, cada um faz aquilo que acha que deve e o que entende, o que tem como convicção do próprio culto. Cada um tem a sua e a gente respeita. Mas aqui, eu espero que tenha ficado claro, viu? A gente pode sim utilizar o Yangui para as entidades brasileiras. E é por esses motivos que eu acabei de falar. Mojuba.